santo do Senhor. Glória a Deus. Qual a exortação à obediência? Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temos o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio no capítulo 10, versículo. Guardai vós, que o vosso coração não se engane e vos desvieis, servindo a outros deuses, e vos inclinei perante eles. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Guardai vós e não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós esculturas alguma, imagem de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Deuteronômio, capítulo 4. Instrução da palavra de Deus para os novos convertidos e todos os cristãos. Instrução para uma vida santa. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são... Você sabia que não era para ter o Consolador, o Espírito Santo de Deus aqui conosco? Olha aqui. A obra do Consolador. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Eu quem? Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo-ei e enviarei. E quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não verei. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza? Forte. Olha o que Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso foi uma promessa que o Senhor disse para os discípulos. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, a mim também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos ao Pai? Eita glória! Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus estava falando para Filipe que ele estava fazendo a obra do próprio Deus. Ele estava falando o que o próprio Deus estava botando na boca dele. Então, ele disse: se crês em mim, crê no Pai. Porque Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele foi enviado, louvado seja Deus, nessa terra como filho. Amém? Glória a Deus. Crê de mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crê de mim a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Digo agora, Israel, todavia, não prevaleceram contra mim. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Felizes serás e tudo te irá bem. Por isso que precisamos depender de Deus, somente em Deus. Como diz a palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como a flecha na mão de um homem valente, assim o encontro de Jesus com Nicodemos. Sabemos que Nicodemos era um homem rico, um homem, de condições financeiras, e ele teve um encontro com Jesus, Em Gênesis fala. E Jesus fez uma pergunta para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Uma pergunta para os que leem a Bíblia: quem foi o homem que tirou Jesus da cruz depois que ele morreu na cruz? Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto. Sabemos que o Pai das Nações foi provado por Deus. E Deus manda
Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. O homem que vê Jesus através da visão. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as loucas, as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo que vós não conheço, vigiai, pois, porque não sabeis. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Interrogação. Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse-lhe ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, vemos que a palavra está dizendo, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O meu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. O rei reconheceu que o reino dele não servia para destruir e dominar durante até o fim. Mas o Deus de Daniel, sim. Louvado seja Deus. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas. O céu e na terra ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, a ordem do rei era que trazer aqueles homens que tinham acusados a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe migalharam todos os ossos.
Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicadas. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O rei foi chamar Daniel achando que ele não estava vivo. Para surpresa de Daniel disse: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesses dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Deus tremendo. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Jesus. Ele disse que eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Comigo? Não, com ele, para dar segundo a cada um as suas obras. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando lá, a cova chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Por que ele falou isso? Porque ele estava desafiando o Deus de Daniel. O rei lançou Daniel na cova dos leões e no outro dia de manhã ele achava que os leões tinham comido Daniel. Você sabia que no momento, na hora certa, Cristo vai chamar o Espírito e a esposa e dizem: venha, quem tem sede. O jugo de Jesus, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então descansa nele. Creia que Deus está no controle de tudo. Ele é a solução dos nossos problemas, nossas dificuldades. Louvado seja Deus. O jugo de Jesus é leve. Ele já levou o nosso fardo naquela cruz tão pesada. Então, quando você vê que sua prova está difícil, lembra de Jesus naquela cruz, que sofreu tanto por mim e por você, mas não negou. Ele foi até o fim. E Deus, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida cheia de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ónix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Ezequiel 28, capítulo
12 e 13. Para a meditação de todos. Curtam, comentem, compartilhem. Você que gosta da palavra de Deus. Obrigado e Deus abençoe. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 144 mil israelitas assinalados. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvores alguma. Apocalipse capítulo 7, o versículo 1. Nesta batalha não terei que pelejar. Postai vós, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assustei. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se lhe darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, parte B. Do trono saíam relâmpagos, trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. A Bíblia é o mais precioso de todos os livros, porque contém ensinamentos dados pelo próprio Deus. Ela mostra o caminho desta vida para a eternidade. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos... Eita, você sabia que o Salmo 89 é o Salmo dos filhos de Core? Resumo: 144 mil israelitas assinalados. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvores alguma. Apocalipse capítulo 7, o versículo 1. Vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Do trono saíam relâmpagos, trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Se lhe darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Plantas, pessoal.
Você sabia disso? Que o primeiro livro dos Salmos começa demonstrando o caminho e o destino dos justos e dos ímpios. E determina convocando todos os seres humanos para louvar a Deus, desde os tempos antigos, Israel até hoje. Os salmos são utilizados na liturgia, nas orações e nos cânticos. Alguém já disse que o livro dos Salmos é a coleção das orações e dos cânticos de Israel. Louvado seja Deus! Que resumo lindo! A Bíblia é o mais precioso de todos os livros, porque contém ensinamentos dados pelo próprio Deus. Ela mostra o caminho desta vida para a eternidade. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. Paulo chegou a Corinto depois de uma experiência desanimadora em Atenas e estava preocupado com os cristãos. Então, Paulo, de perseguidor, ele está preocupado com os cristãos. Ele está preocupado com o bem-estar dos cristãos. E ele era um perseguidor dos cristãos, né, amados? Olha a transformação de Deus para Paulo. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. E aqueles cristãos, ele tinha deixado lá em Tessalônica, em Atos 17, a perversidade desenfreada de Corinto, sem dúvida, contribuiu para a sua ansiedade. Sabedoria humana, Paulo não queria que a fé dos coríntios se apoiasse em argumentos sutis, mas no poder de Deus. Filhos, se vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. 1 João capítulo 4 e o versículo 4 também. O Senhor é o Deus eterno, pessoal. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fadigado. Eita glória! Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, com certeza. Andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31. Cristo crucificado, ele era uma pedra de tropeço, escândalo para os judeus,
que esperavam um salvador político, e loucura para os gregos gentios, que desprezavam qualquer um que tivesse sido crucificado. Além de apropriar mensagem da cruz, ser loucura para os que se perdem, Deus escolheu usar pessoas que o mundo normalmente considerava tolas. Vai fazer a caminhada, levar os animais para caminhar também. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então creia, confia, descansa nele, porque só Ele tem o poder de te salvar, de te libertar deste mundo cruel. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Só Jesus. Você precisa crer e confiar que Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Só Ele conhece o meu e o seu coração. É, só Deus mesmo. Eita glória. Maravilha de Deus. Ele é lindo e puro, é perfeito. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome virá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente, esse novo vencedor que vai surgir tem no peito o coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e amar alguém que só lhe desprezou. Esse é exatamente igual a você. O seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome. Tem grande chance desse nome ser o seu. Você se sente tão pequeno nessa estrada de gigante. O teu gemido dói na alma e traz até um arrepio. Deus vai brandar, anunciar em alta voz para o universo ouvir, e que esse vencedor está chegando aí e vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu no anonimato dentro de um vale escuro e frio. Na terra de gigante esse desafio foi provado e aprovado, e agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória. E melhor lhe fora não conheceres o caminho da justiça do que conhecendo o desviarem se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lã. É forte. Está falando a respeito das pessoas que conhecem a palavra de Deus, depois voltam atrás. Louvado seja Deus. Tá frio aí, tá frio aqui, viu? Muito frio. Tô aqui encolhidinho, ó. Uma mulher grávida, quando está próximo à sua hora, tem dores de partos.
e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. E disse-me, ó Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Uma mulher grávida, quando está próximo à sua hora, tem dores de partos e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. A tu, Senhor, fizeste crescer a esta nação. Tu fizeste crescer a esta nação. Tu és glorioso, alargaste todos os confins da terra. Isaías, capítulo 26, 15. Jó fala sobre a sabedoria. Na verdade, na mina de onde se extrai a prata, é lugar onde se refine o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas,